Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, e na caminhada com Ele, Ele tem dado a oportunidade da gente caminhar com alguns amigos. E o pastor Alexandre Robles, carinhosamente conhecido como Alê, como eu chamo, é um homem de Deus, um amigo que Deus tem me dado o privilégio de caminhar com ele nesses últimos anos, conhecê-lo mais de perto. É um amigo, né? É um jovem, está mais jovem agora. Eu encontrei hoje, eu disse, poxa vida, qual é o segredo, né? Eu achei que fosse o filho do Alexandre Robles, né? Aquele camarada barbudo que teve aqui há uns 2 anos, mas está mais jovem, está aí num momento muito especial do seu ministério. É um pastor, poeta, escritor, um estudioso da palavra de Deus, que consegue com uma profundidade, ao mesmo tempo uma simplicidade muito grande, expor a palavra de Deus. É alguém que eu gosto muito de ouvir e que está num momento muito especial do seu ministério. Ele foi pastor na comunidade batista em Sorocaba, que começou na sala da sua casa, criou toda a estrutura dessa igreja, e nesse momento ele está vivendo um tempo novo, né? Eu costumo dizer que existem ministérios diferentes. Alguns pastores são chamados para igrejas, outros para alguns ministérios específicos, e existe aquilo que eu chamo de pastores de uma geração. E o pastor Alexandre Robles é um tipo de pastor como esse, é pastor de uma geração. Hoje ele tem um ministério itinerante, ele prega em todo o Brasil, em igrejas, congressos, né? Pastoreia pela internet, através do Facebook. Eu sei porque eu acompanho, pastoreio o coração de muita gente, e tem sido um homem de Deus, alguém que Deus tem usado de uma maneira nova, com uma linguagem nova, para abençoar essa geração. Eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande rever você, o Filipinho, né? O filho dele está meio dodóizinho, está no carro ali, descansando, mas essa é a sua igreja. Mais do que nunca nós temos sido parceiros, vamos aprofundar essa parceria nesse novo tempo de ministério. Que Deus te abençoe, cara, e te use. Muito bom ter você por aqui. Boa noite. Eu me sinto em casa aqui, é muito bom estar com os irmãos mais uma vez. E se vocês deixarem, eu vou voltar outras vezes. Estou sabendo que esse ano eu venho aqui mais umas 2 vezes, pelo menos, né? Então, vocês vão chamando, eu vou aparecendo. A única maneira de eu não vir é vocês não chamarem. Se chamarem, eu venho mesmo. Então, vocês já sabem o que tem que fazer para eu não vir. E é muito bom estar aqui hoje com vocês. É bom rever amigos, é bom estar com o Tiago, que já é um amigo de longa data. Quando eu era bem novo, eu conheci o Tiago. E a gente já anda bastante tempo junto, e para mim é um prazer muito grande, é um privilégio muito grande poder estar aqui essa noite, compartilhando dessa ministração junto com ele, com a banda, com os meninos. Para mim é muito importante, é muito bom. É muito significativo, porque a vida ela nos oferece experiências e oportunidades que a gente nem se dá conta da dimensão e da profundidade dessas coisas. Eu não podia imaginar que há mais de 10 anos atrás, quando eu vi o Tiago numa igreja, que a gente estaria hoje aqui ministrando a Deus, ministrando do Senhor, da parte do Senhor, juntos aqui. A gente vai se encontrando pela vida, e alguns encontros a gente não tem a dimensão da profundidade que eles têm. O meu testemunho sobre isso as realidades mais sutis do ajuntamento da igreja. Os momentos mais simples, eles podem se tornar grandes experiências para a vida toda. Uma oração, uma amizade, um encontro, tocar num lugar, pregar num lugar, encontrar uma pessoa pela primeira vez, conversar, bater um papo no final de uma celebração, isso pode ter desdobramentos espirituais muito profundos. Isso tudo porque no ambiente do ajuntamento cristão, tudo aquilo que é vivido em Deus é semente. Tudo pode germinar. Uma oração feita, um abraço, uma palavra dada. Quem podia imaginar que um sermão há tantos anos atrás ia tocar a vida do Tiago como tocou? Quem podia imaginar, e nós não sabemos disso, o Tiago, por exemplo, não sabe o que as canções dele fazem no coração das pessoas que ouvem. Porque tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus, no ajuntamento cristão, das mais simples atividades, são sementes. Elas vão dar frutos. Elas vão brotar e vão dar frutos que nós não conhecemos. Tudo aquilo é semente. E eu estou fazendo aqui uma introdução, eu não preguei não, vocês podem ficar tranquilos, vocês ainda vão abrir a Bíblia, eu ainda vou pregar. Mas eu estou dizendo isso tudo para valorizar cada ato que a gente faz aqui. Quando você recebe as pessoas que chegam
Eles sobem as escadas, estacionam o carro e você recebe com um sorriso, com carinho, com afeto. Quando você abraça alguém, quando o pastor chega aqui, ou o ministro, ou o cantor, e diz para você, olha para o lado, abraça alguém que está do seu lado, ore com alguém que está do seu lado. Quando você faz isso, você não tem ideia do que Deus pode fazer através de um ato simples que Ele usa como semente. Então, isso é só um incentivo para que você olhe para o seu ajuntamento cristão com um olhar mais qualificado. O que você faz quando está com seus irmãos, o que acontece aqui quando nós estamos juntos, tudo o que acontece, cada detalhe, cada palavra, um versículo, uma oração, é semente que Deus pode usar e fazer brotar lindas árvores no decorrer do tempo. Que seja assim sempre que estivermos juntos, que os irmãos estiverem juntos. Que tenham essa consciência. Amém? Mas agora eu vou pregar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 22, no versículo 39. Eu penso que esse texto pode nos oferecer algumas sementes de Deus para o nosso coração. Os irmãos estão refletindo sobre a cruz. E é bem interessante a gente olhar para o Jesus que enfrentou a cruz. E em Lucas capítulo 22, versículo 39, o texto nos diz que, como de costume, Lucas 22, 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E aí ele se afastou dos seus discípulos a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E dizia, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. E quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E ele então os acordou, dizendo, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Senhor, eu peço que o Senhor nos fale a sua palavra hoje e comunique ao nosso coração o seu evangelho. Só isso que eu peço ao Senhor, que seja o seu evangelho comunicado a cada coração, a cada mente aqui. Tome nossa atenção agora para o Senhor e nos dirija. Em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui nesse texto, esse texto é o texto que antecede a crucificação. A partir depois dessa oração, ele vai ser preso pelos soldados, vai ser entregue aos legisladores, vai ser abandonado pelos seus discípulos e vai ser crucificado. Então ele está em profunda agonia. Então Jesus tem duas preocupações aqui nesse texto, nesse momento da vida dele. Uma é com ele e a outra é com a fé dos seus discípulos. E ele então começa e termina esse trecho dizendo para os discípulos, olha, prestem atenção para que vocês não caiam em tentação. Orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. Não durmam, não tratem esse momento com displicência, para que vocês não caiam em tentação. Isso é muito importante para Jesus nessa hora. Ele, inclusive, sabe de tudo que vai acontecer, ele sabe que ele vai ser abandonado pelos discípulos, os discípulos vão entrar em desespero, vão perder a fé, vão querer fugir, alguns vão embora, outros vão negá-lo, ele sabe disso tudo. Então, ele sabe que ele precisa alertar os discípulos de que eles devem prestar atenção para não cair em tentação. Quando a gente pensa nessa questão da tentação e a gente elabora teologicamente a tentação, a gente sempre está ligando o fato da tentação com pecados, com ações pecaminosas. Olha, cuidado com a tentação do sexo. Olha, cuidado com a tentação da língua. Olha, cuidado com a tentação disso tudo. Mas quando os evangelhos tratam, quando Jesus trata da questão da tentação, e ele faz isso a partir da compreensão judaica, que é baseada no texto de Gênesis,
o que eles estão tratando, o que Jesus está tratando, os irmãos discípulos, o próprio texto de Gênesis, a tentação como algo anterior ao próprio ato que a gente comete de pecado. Jesus não está aqui falando sobre, preste atenção para você não fazer nada de errado. Não, porque seria alguma coisa completamente incoerente com a própria compreensão que ele tem da vida, com o próprio sacrifício que ele vai fazer por nós. Se fosse possível, preste atenção no que eu vou dizer, se fosse possível você prestar muita atenção na sua vida, de modo a nunca mais pecar, Jesus não precisava ter morrido na cruz por você. Seria uma incoerência absoluta. Ele não está preocupado com isso, ele sabe que você vai pecar. Ele sabe que você já pecou. Ele sabe que você vai pecar amanhã, porque senão ele não precisava morrer na cruz. A cruz é a declaração para o universo de que o evangelho não é uma filosofia de autoiluminação e autodesenvolvimento. Não é. A cruz é um escândalo para a humanidade justamente porque ela esfrega na minha cara e na sua cara de que nós nunca conseguiremos prestar tanta atenção ao ponto de não cometer erros. É isso. Então, se Jesus estivesse falando aqui, preste atenção para vocês não fazerem nada de errado na vida, ele estaria dizendo que a cruz é obsoleta, que não tem nenhum significado e não tem nenhum sentido. A cruz só existe porque eu e você não damos conta de não fazer o que é errado. E não é essa a preocupação nem do Gênesis, nem dos Evangelhos, nem de Jesus Cristo a respeito do ser humano quando ele fala de tentação. Porque o problema dos erros que cometemos não são os erros que cometemos, porque os erros que nós cometemos estão todos pagos pela cruz de Jesus Cristo. Não há mais problema no universo. Está consumado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema do caminho que levamos até chegar a esses erros e dos erros e o que eles causam em nós é que eles nos desumanizam, eles nos desestruturam e eles nos fazem cair na tentação que a tradição judaica entendia muito bem, que estava muito bem clara na cabeça de Jesus, que a nossa teologia ocidental atrapalha um pouco, mas que eu vou tentar desenvolver para vocês aqui. A grande tentação que nós corremos é nos relacionarmos com Deus com base na rebeldia à nossa necessidade dele. O problema não são os erros que cometemos, o problema é nós acharmos que somos suficientemente capazes de não cometê-los. Eu não quero confundir, eu quero tentar esclarecer ao máximo esse negócio aqui. Jesus não sofre nem um pouco pelos erros que você comete. A tentação que ele não quer que você caia é de acreditar que você é capaz de, por si só, jamais cometê-los. É isso que ele está vivendo aqui agora. Nós vamos chegar aqui mais profundamente nesse texto. A tentação a que Jesus se refere aqui para esses discípulos é dizer para eles o seguinte: tomem cuidado, para que vocês não tratem a capacidade de pecar de vocês como se estivesse sob o seu controle, o seu domínio, ao ponto de você dispensar Deus, ao ponto de você dispensar a cruz, ao ponto de você dispensar a oração ao seu Pai, achando que dá conta de vencer sozinho. Isso é tão significativo que esses caras estão dormindo aqui. Um pouco antes disso, Jesus está conversando com seus discípulos à mesa e dizendo: eu vou ser entregue, eu vou ser abandonado, vou ser rejeitado, vou ser morto. E o Pedro se levanta e diz o quê? De jeito algum. Sob a minha gerência, não. Enquanto eu estiver aqui, não te acontecerá mal algum. É o que ele fala. O cabra não pode dar conta de si mesmo, quer dar conta do Salvador. É dessa tentação que nós estamos falando. Que foi o que aconteceu lá no Éden, que é o que acontece na lógica dos evangelhos, exposta por Jesus aqui. A grande tentação que nós corremos na vida é dispensar Deus na nossa elaboração de condições de vencer as próprias tentações e os próprios pecados. É isso. A tentação a que Jesus Cristo quer que nós prestemos atenção para não cair é a tentação, preste atenção nisso, de acreditar que se você se deparar com o seu pecado, com os seus erros, você simplesmente está abandonado por Deus e nada mais lhe resta, e você então deve se entregar de fato aos seus pecados, porque Deus já o abandonou e não há graça e não há perdão para a sua vida.
Outro efeito de tentação que Jesus quer nos libertar é de que a gente não corra o risco de acreditar que os nossos erros e os nossos pecados inviabilizam a graça de Deus sobre nós. Então ele fala para os discípulos, prestem atenção, para vocês não caírem em tentação. E ele vai explicar isso aqui, daqui a pouco eu vou entrar no texto, fiquem tranquilos. Cuidado para que vocês não acreditem que o pecado de vocês, que a tendência pecaminosa de vocês, cria em vocês uma inviabilidade da graça. Porque se isso acontecer, vocês vão se lançar na direção do pecado, porque nada mais lhe resta. Se vocês acreditarem na cabeça de vocês que a tendência, que o pecado, que o erro de vocês é a última palavra na existência, que Deus não pode restaurar isso, que Deus não pode reconsiderar, que Deus não pode reconfigurar, que Ele não pode restaurar a sua situação, o que vai sobrar para você é assumir o estigma de que você é assim mesmo. Eu sou essa tranqueira mesmo, eu sou essa porcaria mesmo, então eu vou ser mesmo. E aí você se entrega para a prática constante daquilo que era uma tentação e se torna para você um pecado enraizado na alma. Prestem atenção, porque se vocês se esquecerem da graça, vocês não vão se expor a Deus no seu pecado e vocês vão vivê-lo no anonimato, e isso vai virar o seu costume até o dia que você vai ter tanta vergonha do Pai, tanta vergonha de Deus, tanta vergonha das pessoas, que você vai se afastar da igreja, você vai se afastar das pessoas, você vai dizer para si mesmo, olhando no espelho, e vai dizer, eu sou esse lixo mesmo. Eu sou adúltero mesmo, eu sou ladrão mesmo, eu sou mentiroso mesmo, eu sou uma farsa. E você vai assumir isso para você e não vai expor isso à graça, porque você já não considera mais a possibilidade do perdão de Deus, então isso vai se impregnar na sua mente, você vai assumir que você é assim e você vai viver isso. Não caiam na tentação de acreditar que a graça não é possível. E por que eu creio nessas coisas? Porque Jesus Cristo chama os seus discípulos para orar, diz para eles, fiquem aqui orando, porque eu vou me retirar um pouco para orar mais profundamente. Seus discípulos ficam ali, antes de ir ele fala, não caiam na tentação, não dispensem Deus, não acreditem que vocês são capazes de vencer, porque vocês não são. E a maior prova que ele dá disso é que ele não é. Ele está dizendo para os seus discípulos, eu não vou enfrentar a cruz sem orar. Eu preciso falar com meu Pai. E eu fico intrigado comigo mesmo e com vocês e com a igreja e com todo mundo, com a nossa capacidade de desprezar os atos mais simples de Jesus Cristo. Nós somos terríveis. Nós nos achamos muito importantes, achamos muito fortes, achamos que podemos viver longos e longos e longos períodos sem buscarmos ao Senhor. Ele precisa orar num momento de tamanha agonia que muitos de nós estariam batendo a porta, brigando com o vizinho, brigando com a mulher. Meu amigo, Jesus vai encarar a cruz. Talvez você esteja pensando, amanhã eu vou encarar meu chefe, eu posso ser despedido. Jesus vai encarar a cruz. Talvez você esteja pensando, essa semana minha sogra chega em casa, eu vou encarar minha sogra. Jesus está encarando a cruz. E eu e você vamos encarar os desafios da vida, e porque estamos tomados de agonia, de medos e temores, nós nos esquecemos de orar, de recolher. Jesus leva os seus discípulos, se recolhe um pouco mais ainda, porque ele precisa de mais silêncio. Como é importante o silêncio? Como é importante, como o silêncio é muito perigoso. Ele é muito importante, ele é muito perigoso, porque o silêncio faz você ouvir a sua consciência. É por isso que a gente quer barulho. O silêncio é um problema sério, mas Jesus não tem medo da consciência dele, então ele procura ao Senhor, ele procura ao seu Pai, e ele diz com sua atitude aos discípulos o seguinte, não caiam na tentação de acreditar que vocês podem se bancar. Eu não me banco. Eu vou me esconder naquele cantinho, eu vou orar ao meu Pai. Eu não me banco. E aí então Jesus Cristo começa a orar, e quando eu leio esse texto, eu já leio esse texto e falo sobre esse texto há muitos anos. Esse texto tomou a minha alma com um forte impacto há muitos anos, e cada vez que eu falo, ele me ensina coisas novas. Cada vez que eu olho para ele, eu falo,
eu vejo coisas extraordinárias, e quando eu vou chegando perto desse momento em que Jesus vai orar, sozinho, a uma pequena distância, ajoelhado, e ele começa a falar para o Pai o seguinte: Pai, versículo 42, Pai, eu sei que o Senhor pode me tirar dessa situação. Eu sei. Cara, quando eu leio esse texto, quando eu vejo Jesus, eu tento imaginar aquela cena, eu fico pensando na história do universo aqui. Mas não estava combinado, Jesus, que você, antes de criar todas as coisas, antes de dizer haja luz, você tinha dito haja cruz? Não estava tudo combinado? Você já não sabia da história? Você criou todo o universo, você já sabia da cruz, sabia do caminho, você sabia da dor. Você fez todas as coisas. Não estava combinado. Por que esse papo agora? A gente não tinha combinado isso aqui? Para que falar sobre isso? Por que ter essa oração? Numa hora de desafio que você tem que enfrentar, você devia ter uma oração positiva. Eu vou vencer os gigantes da minha vida essa semana. Não vai ter cruz que vai me deter. Jesus sabia, inclusive, que ia ressuscitar. Imagina Jesus entrando num culto desses aí de pensamento positivo, um dia antes da cruz, alguém olhando para ele: Jesus está chorando? Chora não, porque você vai ressuscitar da morte, aleluia. Ele precisava se recolher para olhar para o Pai e dizer assim para o Pai: Pai, eu estou em conflito, porque eu já não queria mais morrer na cruz. Eu não sei se você entende o que eu estou falando quando você lê esse texto. Ele está dizendo isso aqui. Tem um jeito aí de tirar a cruz do meu caminho? Tem outro plano, não? Não dá para fazer alguma coisa? O Senhor sabe que eu não quero morrer. O Senhor sabe que eu não quero encarar essa cruz. Não quero. Eu fico imaginando os momentos de agonia nessa frase. Essa frase a gente lê muito rápido, porque a gente tem mania de ler a Bíblia meio decorada, meio displicente. A gente pensa que é um versículo instantâneo. Mas eu fico imaginando que esse versículo 42 demorou alguns minutos, se não alguma hora, para que Jesus conseguisse falá-lo. Pai, se tiver um jeito, tira a cruz da minha frente. E isso devia ter atormentado, agoniado, porque nós vamos ver que ele agoniou na alma, ele se angustiou. Tudo que ele está fazendo aqui é dizendo para o pai dele o seguinte: eu não quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Chama-se conflito. No nosso caso, é a tentação que nos leva a cometer os erros. No caso de Jesus, ele vence a tentação. E porque vence toda ela de modo completo, é porque é assim que nos representa. Mas aqui ele está no conflito. Eu não quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Não me é confortável viver isso que o Senhor quer que eu viva. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se quando você ouve a palavra, se quando você sai da igreja ouvindo um sermão, é confortável o que você ouviu, então você não ouviu o Evangelho. Você ouviu alguma coisa de autoajuda, você ficou felizinho, você saiu com uma emoção bacaninha, mas Evangelho, meu amigo, se o Evangelho vem em você, você vai precisar ficar quieto, você vai precisar chorar, você vai precisar andar de madrugada, você vai precisar pensar no que você ouviu, vai ter conflito. Se não gera conflito, não é a mensagem do Evangelho. Gera conflito. Eu não quero fazer isso. Jesus fica no conflito, ele não peca, ele não erra, ele vive no conflito. E é o conflito que ele expõe para Deus. E quando Jesus fala, não caiam em tentação, o que ele está dizendo é, não caiam na tentação de acreditar que o pecado de vocês afasta vocês da graça de Deus ao ponto de vocês não poderem mais se expor a Ele. Exponham quem vocês são, exponham o seu pecado, exponham a desgraça que está na sua vida, exponha quem você é, exponha o que você pensa, exponha o seu desconforto, exponha o seu dilema. A igreja, muitas vezes, a religião, o status religioso que nos cerca, não gosta de gente que expõe conflito. Ela só gosta de gente que diz amém para as palavras de ordem. Mas Jesus gosta de gente que expõe conflito.
Jesus gosta que ao final de um culto a gente não diga, sim, eu vou vencer a batalha, mas que a gente saia daqui dizendo, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Porque eu não quero perdoar a minha mulher. Não quero, eu estou cansado. Passei a vida inteira falando para ela, eu não vou perdoar. Tem que gerar conflito. Não quero andar mais uma milha com meu vizinho que tem problema por causa do quintal. Não quero, eu queria mandá-lo para a justiça, eu queria brigar com ele, enfiar o carro no portão. Não quero dar dinheiro, não quero. Eu queria que o pastor parasse de ficar falando dinheiro para construção, dinheiro para missionário. Eu quero que se lasque de missionário na África. Conflito. É que a gente acha que Jesus estava levitando no dia de semana, ele está aqui gritando de agonia. Pai, se tiver um jeito, tira essa cruz da minha frente. Eu não quero morrer na cruz. Uma das experiências mais importantes que eu vivi na minha vida nos últimos anos foi a experiência de enfrentar Deus. Na verdade, eu estava enfrentando a mim mesmo e a imagem que eu tinha de Deus, mas não interessa, eu enfrentei Deus. Eu fui para a briga e eu fui falar para Ele as coisas que estavam dentro de mim. Fui falar os meus conflitos, as minhas reclamações, o que eu achava que estava errado, o que Ele não tinha feito. Que história é essa? Por que você fez isso? Até onde você vai com essa história? Eu fui brigar com Deus. E eu vivi a experiência de libertação espiritual mais profunda da minha existência. Tudo porque eu enfrentei o meu medo de expor os meus conflitos, os meus pecados, as minhas tendências, os meus vícios, os meus desencantos, as minhas não querências. Eu fui sendo liberto. E aí eu não desisti mais. Agora eu brigo com Deus fácil. Quer ver um cara que briga com Deus? Por isso, quando você estiver muito bravo com Deus, liga para mim, que eu vou te ajudar. Eu seguro Deus para você bater. Pode ligar para mim, eu não me escandalizo com nada. Você não sabe o que eu penso? Não me escandalizo com nada. Porque nós precisamos olhar para um Deus verdadeiro e fiel, que aguenta a exposição do nosso conflito. Porque senão nós vamos acreditar que os nossos pecados, nossas tentações, nossas tendências, nossos pensamentos nos distanciam de Deus. Quando na verdade a tentação é justamente essa. Cuidado para que você não acredite que essas coisas distanciam você de Deus. Corra para Ele, exponha a sua agonia. Exponha a sua agonia. Aí Jesus Cristo continua esse momento de agonia dele, passando pela experiência da conformidade com o entendimento, com o fluxo da graça, com o pensamento do Senhor. Porque ele diz primeiro para Deus, eu não quero mais morrer na cruz, mas depois ele diz, não tão rapidamente como esse texto pode parecer, esse versículo pode parecer para a gente numa leitura superficial, mas depois de viver a agonia do conflito, ele então fala, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Você só pode chegar a esta conclusão verdadeira dentro de você se você passar primeiro pelo conflito. Que seja feita a sua vontade, porque eu já expus a minha, porque eu já joguei a minha no seu conflito, no meu conflito diante do Senhor. E vou dizer para você, essa é uma experiência absolutamente espiritual. Funciona mesmo, esse negócio dá certo. Quando você encontra Deus no seu conflito, a paz dele enche o seu coração ao ponto de você conseguir fazer essas orações assim tão extraordinárias, de modo simples, verdadeiro, honesto e sincero, que é quando você consegue dizer de fato, então que seja feita a sua vontade em mim, então que o Senhor realize o seu bem em mim, então que o Senhor me transforme, porque eu sozinho não me transformo, porque o Senhor sabe que se eu for entrar e olhar para o meu conflito, eu não faço, mas que o Senhor faça em mim, que o Senhor realize em mim, que o Senhor cumpra em mim o que o Senhor quer cumprir, aí essa oração é verdadeira. Só que o texto continua nos contando que Jesus Cristo, fazendo essa oração, pensando nessas coisas todas, ele continua. Porque aí o versículo 43 nos conta uma coisa muito bonita, que aparece um anjo para ele. Uma ministração espiritual. Uma experiência espiritual de alento.
Uma experiência espiritual de proximidade, de quando Deus, de vez em quando, nos visita. Pode ser num culto, pode ser ouvindo uma música no som do carro, pode ser lendo um livro, pode ser conversando com alguém no meio da rua. De repente você é visitado por uma experiência que é como um anjo, descendo para você, chegando do seu lado e te fortalecendo, abraçando você, colocando sua mão nos seus ombros e dizendo para você, eu estou aqui. É uma experiência espiritual quando Deus diz para você, eu estou aqui, eu estou com você aqui. E o anjo vem, aproxima-se de Jesus, faz isso, o conforta, o fortalece. Não é o conforta, ele o fortalece, dá forças para Jesus. Por que ele dá forças para Jesus? Porque Jesus, no versículo 44, o texto nos diz que ele estava ainda mais angustiado. Ainda angustiado, ainda carregado de sentimentos, ainda sofrendo essas coisas todas. Ainda vivendo essas coisas todas, o versículo 44 nos diz, estando ainda mais angustiado, ou estando angustiado, foi que ele orou ainda mais intensamente. E a angústia dele era tamanha que ele começou a gotejar sangue ao invés de suor. Dizem alguns especialistas, alguns entendidos, gente que estuda um pouco dessas questões da medicina e da anatomia, que existe uma possibilidade de um sofrimento emocional tamanho que provoque reações físicas no corpo. Parece com que vasos se rompem, com músculos e nervos que se rompem dentro de você e que seu sangue começa a verter como se fosse sangue. Disseram, uma vez eu ouvi um especialista dizendo isso. Se é isso, exatamente eu não sei. O que eu sei é que a agonia de Jesus era tamanha que ele verteu sangue. E estando angustiado, ele orou mais intensamente. Primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando sobre esse texto com uma profundidade e uma simplicidade tão grandes e que são próprias dele e que me abençoou muito o resto da vida, eu pensei sobre isso depois, foi o pastor Russell Shedd. Dr. Shedd, uma vez perguntado, Marcelo, lá na faculdade, alguém perguntou para ele assim, Dr. Shedd, como é a sua vida de oração? Aí o Dr. Shedd, respondendo para o seminarista, virou e falou, a minha vida de oração é que nem a de Jesus. E os caras, caramba, aí parece arrogante, né? Eu oro que nem Jesus. Nossa, que arrogante. Aí ele abriu esse texto para os irmãos, para os alunos lá, e disse, leia esse texto aí. Lucas 22, versículo 44. Daí eles pegaram o texto, abrindo, aí o Dr. Shedd falou, olha, aqui está dizendo que Jesus, estando angustiado, orou mais intensamente. É assim que eu faço também. Quando eu preciso mais, eu oro mais. Quando eu preciso menos, eu oro menos. É assim que funciona. Para que a espiritualidade não se torne mecânica, para que a relação com Deus seja viva, ela tem que respeitar o ambiente da nossa alma, a nossa necessidade, o nosso conflito e a nossa alegria. A gente busca a Deus em oração e agonia quando está agoniado. E a gente festeja quando está feliz. Deu para entender? É simples. Mas isso pode se tornar uma revolução na nossa espiritualidade. Porque nós não somos mecânicos, nós não precisamos ser mecânicos, nós não precisamos, por exemplo, ficar todos alegres num momento específico ao comando de alguém. Nós não precisamos nos contritar todos ao mesmo tempo ao comando de alguém. Nós não precisamos orar com tanta força quando não precisamos orar com tanta força. Você não precisa dessas coisas. Você pode viver a sua espiritualidade costumeiramente respeitando o ambiente do seu coração. Você pode viver um momento de leveza com o seu Senhor e não se sentir culpado por isso, como você precisa buscar o Senhor quando você estiver mais angustiado. Quando nós perdemos de vista essa espiritualidade dinâmica e viva, nós vamos errando todas as coisas. Porque aí nós nos tornamos mecânicos e tudo que é mecânico não tem o menor significado para nós. E aí o que acontece conosco é mais ou menos o seguinte. Quando você está muito triste e muito irritado, ao invés de buscar Deus em oração, você sai brigando com todo mundo. Quando você está feliz, porque o São Paulo ganhou essa semana e está na Libertadores vivo, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém?
Você está feliz numa quarta-feira na sua casa, e de repente você se sente um pouco culpado, porque você devia estar orando, não devia estar vendo o jogo, ó, Deus vai pesar a mão aí, vai perder o próximo jogo, porque não vem no culto de oração e tal. Crente é o bicho mais maluco do mundo. Quando está bravo e está triste, ao invés de orar, briga. Quando está feliz, ao invés de se alegrar, se culpa. E é assim que a gente faz. Totalmente diferente do jeito de Jesus viver, da espiritualidade dinâmica de Jesus. Não caiam na tentação de viver uma espiritualidade mecânica. Vivam uma espiritualidade dinâmica. Mais ou menos o seguinte. Ai, já ia arrumar meu óculos. Mais ou menos o seguinte. Costume, tá vendo? Mecânico. O mecânico nos pega. A gente faz uma coisa que não precisa quando faz tudo na mecânica. Ai, Deus é brincadeira, olha só. Imagina que você essa semana arrumou uma namorada nova. Amém? Aleluia? Tem profecia. Ou um namorado, né? Não tem ninguém arrumou um namorado novo aqui? Tá? Fez esse negócio. Vamos orar então no final do culto. Amém? Glória a Deus. Alguém deu um aleluia. Amém? Aleluia. Vamos supor que você arrumou uma namorada, está feliz com ela, e tem culto de vigília na quarta-feira que vem aqui na igreja. Mas é a primeira semana de namoro, você marcou com ela para ir no cinema e na pizza. O que você vai fazer? Vai desmarcar a pizza para vir na casa do Senhor orar? Pelo amor de Deus, não faça isso. Pastor Marcelo, se ele der bronca em você, você me liga. Porque a gente, pastor, diácono, a gente fala o seguinte para os meninos que estão arrumando namorada. Ah, é, né? Arrumou namorada. Aí não vem no culto, Deus vai pesar a mão. É ou não é? A gente não fala essas coisas? Só porque arrumou namorada, deixou de vir na reunião dos jovens, na vigília dos jovens de oração. Depois perde a namorada, não sabe por quê. Entendeu como é que é? Você arruma uma namorada, meu filho? Vai namorar. Vigília é pra gente que levou fora naquela semana, ou porque está encalhado há bastante tempo. Você entendeu? Por que é que você está angustiado se você acabou de arrumar uma namorada? Dá para me explicar? Então por que é que você vai orar mais intensamente? É mecânica. E tem gente que vai achar, com o que eu estou falando, que se alegrar com a namorada não é buscar o Senhor. O Senhor é o Deus da alegria. Jesus Cristo falava, e o texto de João mostra isso com muita ênfase, quando, de vez em quando, em alguns momentos históricos, as pessoas falavam para ele sobre o vinho e faziam uma referência possível ao seu sacrifício, ele falava, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. Quando ele estava no casamento lá em Caná, ele transformou água em vinho e festejou para que tivesse mais tempo de festa, porque ele gostava de festa também. Mas ia chegar a hora de orar com angústia antes da cruz. Mas é na hora da angústia. Os fariseus, a gente que é religioso gosta de fazer isso, os fariseus faziam isso. Jesus, os seus discípulos comem. Jesus era chamado de comilão e beberrão. Boa mesa. Jesus era chamado disso, literalmente. As pessoas passavam pela rua e diziam, lá vem esse aí que só gosta de sair comendo na casa dos outros aí. O pastor Marcelo ficou falando da cocada que a irmã faz, do estrogonofe da outra. E tá certo. Jesus pastoreava com estrogonofe. É assim mesmo, amém. Profeta do Senhor nessa igreja. Jesus orava pela cocada que a irmã fazia. É isso mesmo, porque na hora da festa, na hora da mesa, na hora da alegria, a gente come, a gente ri, a gente abraça, a gente canta, a gente brinca, porque ser feliz é bom, porque Deus deixou, porque tudo tem a sua hora. Vai chegar uma hora em que eu vou precisar me recolher para orar, quieto, com muita angústia, porque a vida é assim. E mesmo o anjo vindo e as experiências vindo, elas não me isentam da dor da vida. Você entende o significado sutil desse texto? O anjo chegou para dar forças para Jesus, para ele suportar a dor. Vai chegar a hora de você ir para a vigília, quando você levar o fora. Aí o anjo vai te dar muita força para você atravessar a dor da perda, e não tenho mais o homem que eu achava que era o homem da minha vida. Vai orar, minha filha. Para de entrar no Facebook e ficar mandando indireta para ele, não adianta.
Esse negócio não funciona. Ele só fica se achando mais ainda. Você acha que... Deixa eu dar uma dica sobre os homens. Se você entrar no Facebook e ficar dando indireta, esses homens que prometem e nos abandonam, ele vai sair da risada com os amigos. Não sei se você sabe disso. Ele não liga para isso. Não causa nenhum efeito. Vai orar, minha filha. Fecha o Facebook. Vai orar. Vai orar. Vai brigar com Deus. Vai realizar os seus conflitos na presença do Senhor. Porque só depois de você viver essas coisas todas, é que você consegue levantar e enfrentar as situações da sua vida. Se é uma cruz, que venha a cruz, porque agora eu estou forte, porque eu não caí em tentação. O que você quer dizer com isso? É, porque eu encarei Deus, eu fui para frente, briguei com Ele, disse que não queria. Ele me mandou anjo, mesmo assim eu ainda estou com dor, mas me senti fortalecido. E eu aprendi lá, aquele pastor maluco um dia disse para mim que é o seguinte: quando eu estou triste eu vou orar muito, quando eu estou feliz eu vou brincar, para que eu não confunda as coisas e não crie uma sensação esquizofrênica na minha alma, para que eu seja um ser íntegro, inteiro, feliz quando feliz e triste quando triste, chorar na hora certa e rir na hora certa. Queria que você guardasse isso no seu coração, a importância de você viver uma espiritualidade dinâmica. Porque se você não chorar quando você tem dor, você vai forçar a sua alma a ser uma coisa que ela não quer ser naquela hora. Se você não rir na hora da festa, você vai forçar a sua alma a ser uma coisa que ela não quer ser naquela hora. Você vai ser um ser humano estragado, doente. Você acha que você vai conseguir cumprir o desejo de Jesus para a sua igreja, que é um só, o amor que faz a gente chorar com os que choram e rir com os que riem? Seres humanos adoecidos porque não conseguem chorar quando tem que chorar e rir quando tem que rir, não conseguem chorar a dor do outro, não conseguem rir a dor do outro, rir a alegria do outro. Aí a gente não tem comunidade, aí a gente não tem igreja, aí a gente não tem crescimento espiritual, aí a gente não tem espiritualidade nenhuma, aí a gente é um bando de gente mecanicamente conduzido pelos auditórios religiosos por esse Brasil afora. Faça isso agora, fez desse jeito agora, crente não pode ficar triste, vai para aquele lugar, meu amigo, sai da minha vida. Crente tem que ficar triste quando está triste. Crente aí que fica muito felizinho, que deixa Deus para ir na festa. Crente tem que festejar, especialmente se for jovem, pelo amor de Deus. Porque quando a gente se alegra com Deus, se alegra em Deus, na hora certa de se alegrar, a gente vai ter condições de chorar a dor na hora certa de chorar. É isso que nós precisamos na nossa vida. Resistir às tentações que nos desumanizam e nos descaracterizam. Amém? Eu queria orar com os irmãos, incentivando-os a fazer a sua oração a Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Entregue a Deus a sua vida agora e diga para Ele, se esse é o seu caso, que você sabe que você é um pecador e que Ele sabe que você sabe. Diga para Ele que você não consegue. Não prometa para Ele, eu vou melhorar essa semana. Você não consegue fazer isso sozinho. Apenas entregue a Deus o seu conflito. Faça isso. Não caia na tentação de querer ser suficiente na sua história, na sua espiritualidade. Não faça isso. Comece a enfrentar a Deus com franqueza na sua alma, no seu coração. Brigue com Ele se for necessário. Fale do que está lá no mais profundo do seu coração, da insatisfação que você carrega. Fale de sua angústia.
Fale do conflito gerado pela mensagem. Fala que você não quer fazer o que ele sabe, o que você sabe que ele quer que você faça. Exponha-se a ele sem medo, enfrente-o sem medo. É isso que te cabe nessa hora. Faça o que a sua alma pede. Se você precisa simplesmente se quebrantar ao seu Senhor, porque o seu coração está profundamente angustiado, faça isso. Derrame o seu coração na presença de Deus. Ele te ouve. Há um sofrimento profundo na sua alma hoje. Não fuja desse sofrimento. Exponha-o para o Senhor agora. Se você está em paz e feliz, amém, vá feliz para casa. Não force uma aparência de sofrimento se você não está sofrendo. Isso vai te machucar a alma. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe com essa experiência que foi tão significativa para Jesus. Que essa seja a nossa experiência de vida, Pai, eu peço em nome de Jesus, Senhor. Ouça os corações que essa noite estão se debatendo em angústia. Gente que está atribulada. Gente que nem tem coragem de falar com o Senhor porque se sente tão pecadora. Eu peço que o Senhor derrame sua paz agora em nome de Jesus. Que o seu Espírito derrame perdão e cura. Que haja exposição de alma aqui essa noite em nome de Jesus. Pai, eu peço por aqueles que estão vivendo conflitos profundos, que sabem que precisam mudar a sua maneira de trabalhar, mas não querem fazer isso. Ouça-os, Pai, receba-os. Fale isso para Deus, diga isso. Fale, eu não quero perdoar, eu não quero parar de fazer negócios errados, eu não quero deixar de viver a promiscuidade, eu não quero deixar de trair, eu não quero. A minha alma quer isso. Fale isso para Deus agora, em nome de Jesus. Que o seu Espírito realize o que ainda precisa realizar no coração de cada um de nós aqui, Pai, eu peço. Em nome de Jesus.